Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, lá em Provérbios 12. Provérbios capítulo 12, verso 18. Hoje prometo que ninguém vai ficar bravo com a leitura bíblica. Provérbios 12, 18. Você já vai perceber por quê. Amém? Provérbios 12, 18. Linguagem de hoje. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Revista atualizada. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Revista corrigida. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Nova versão internacional. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Irmãos e irmãs, a nossa comunicação mais comum, ou a nossa forma de comunicação mais comum é a fala. Em geral, utilizamos as palavras para nos comunicar. Em geral, porque existem outros meios de comunicação. E existem pessoas que não conseguem usar a fala e usam exatamente outros meios de comunicação. E o objetivo central da comunicação é fazer conhecido da outra pessoa aquilo que nós pensamos e aquilo que nós desejamos. Então, através das palavras, nós comunicamos uma opinião, nós damos uma ordem, nós fazemos um pedido, nós informamos algo sobre nós, informamos algo sobre alguma coisa, e assim por diante. O problema é que, assim como diz o texto de Provérbios, as palavras podem ser instrumentos de ferir, e não apenas de comunicar. E essa mesma verdade dita por Salomão em Provérbios 12, 18, ele também disse, em outras palavras, em Provérbios 18, 21. Lá em 18, 21 ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, muita coisa ruim pode acontecer dependendo da forma como falamos, dependendo das palavras que nós utilizamos. Eu mesmo já presenciei amizades sendo desfeitas por causa de palavras que foram mal empregadas num determinado momento. Eu já presenciei casamentos sendo desfeitos por causa de palavras ditas de forma equivocada. Eu já vi famílias ruindo por causa de palavras malditas, ditas num momento ruim da família. As palavras têm um poder que talvez a maioria desconhece. Há pouco tempo eu fiz um atendimento pastoral em que a pessoa estava tão revoltada com a vida, mas tão revoltada com a família, que ela chegou a amaldiçoar todas as suas gerações. Ela estava possuída de um ódio tão grande
que ela chegou a amaldiçoar todas as suas gerações. Você consegue entender o que é isso? É coisa séria. E na verdade, irmãos, o ser humano em geral é assim. Ele se frustra, ele se entristece, ele se desespera, e ao extravasar a sua dor, acaba por usar palavras para o mal e não para o bem. E um grande exemplo disso na Bíblia foi Jó. Jó, depois que se viu sem a sua família, sem os seus bens e sem a sua saúde, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse assim, vou ler um pouquinho antes. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Isso aqui é a versão revista atualizada. Olha só o que Jó disse no momento da sua dor, no momento do seu desespero. É claro, irmãos e irmãs, que no caso de Jó, e no caso de muitas pessoas no momento de sofrimento, as palavras negativas e pesadas são, na verdade, um desabafo. Mas, de qualquer forma, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque nós corremos o risco de atrair o mal para dentro das nossas vidas. E diante disso, irmãos, a pergunta que a gente tem que fazer hoje é a seguinte: como fazer das palavras fonte de vida e de cura? Como fazer das palavras fonte de vida e de cura? Eu penso que a primeira maneira de ver as nossas palavras sendo fonte de vida e de cura é falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor. Quando o apóstolo Paulo estava explicando à igreja de Éfeso como é que os cristãos deveriam se comportar diante das doutrinas heréticas que existiam naquela época, ele disse assim, no capítulo 4, versículo 15 de Efésios: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Falando a verdade com espírito de amor. Na revista atualizada vai estar seguindo a verdade em amor. A ideia de Paulo era que os cristãos não deveriam ser grosseiros quando tivessem de combater uma determinada doutrina mentirosa, uma determinada doutrina herética. Eles deveriam falar a verdade para as pessoas, porém, com atitude de amor. Falando a verdade em amor. Qual era o intuito de Paulo? O intuito de Paulo era ensinar as pessoas que elas deveriam ganhar as pessoas, ganhar os ímpios para Cristo. E não afastá-los de Cristo. Por isso, falando a verdade em amor. Não vou deixar de falar a verdade, mas eu vou falar essa verdade em amor. E eu creio que esse mesmo princípio, irmãos e irmãs, pode ser usado em tudo aquilo que nós falamos, e não somente quando vamos falar da nossa fé. O problema é que nem sempre nós estamos imbuídos de amor
quando nós vamos falar a verdade para algumas pessoas. Às vezes, nós estamos mais interessados em repreender um faltoso do que ganhá-lo para Cristo. Às vezes nós estamos mais interessados em mostrar que nós estamos certos do que trazer a pessoa para o nosso lado. Às vezes estamos mais interessados em mostrar o quanto aquela pessoa está errada do que em ajudar ela a abandonar o erro. E para justificar a nossa atitude, ainda dizemos a famosa frase: a verdade tem de ser dita. Doa quem doer. Não, mas eu queria ouvir mesmo. A verdade tem que ser dita, doa a quem doer. A gente usa isso, irmãos. Só que o problema dessa frase é que ela não reflete os princípios do cristianismo. O que reflete os princípios do cristianismo são palavras verdadeiras carregadas de amor. Palavras verdadeiras, eu vou falar a verdade, mas a minha verdade e as minhas palavras têm que estar carregadas de amor. Foi por isso que Paulo escreveu lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que palavra sábia. Que palavra sábia. A vossa palavra seja sempre agradável. Falar a verdade, doa quem doer, é agradável? Não é, irmãos. Mas falar a verdade em amor é agradável. É uma palavra temperada. Ou seja, para um eu vou falar de um jeito, porque ele sabe entender desse jeito. Para outro eu vou falar de outro, porque aquele outro só entende desse jeito. Por isso temperar com sal. É uma metáfora, né? É um exemplo que Paulo está usando para a gente saber colocar as coisas para as pessoas. É dessa forma que as nossas palavras vão ser fonte de vida e de cura para as pessoas, e não fonte de morte ou fonte de ferimento na vida dos outros. Está claro para você? Amém? A outra forma de fazer das nossas palavras fonte de vida e de cura é falando palavras de cura e não de julgamento. Vou repetir. A outra forma de nós fazermos das nossas palavras uma fonte de cura e de vida é falando palavras de cura e não de julgamento. Uma das coisas mais difíceis dessa vida, irmãos, vamos combinar aqui, e você que está assistindo o vídeo, vamos combinar que uma das coisas mais difíceis dessa vida é a gente parar de julgar os outros. É uma das coisas mais difíceis, irmãos. Qualquer coisa, por menor que seja, é motivo para a gente julgar os outros. Quando você vai ao supermercado e passa por um caixa lento, o que é que você pensa? Que sujeitinho lento. Que sujeitinha lenta. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas não para por aí. A gente nunca para por aí. De repente você se pega pensando, meu Deus, por que o mercado contrata gente assim? Tanta gente melhor para contratar. E a gente fica ali se corroendo na fila do caixa. Julgando a pessoa, julgando o mercado, julgando o gerente. Veja, meu irmão,
que a constatação de que o caixa é mais lento do que o normal se transformou em um julgamento injusto, tanto para o caixa quanto para o mercado. Por que eu estou falando do mercado e do caixa do mercado? Porque nós todos, inclusive eu, fazemos isso. Não tem uma alma viva que não se irrite com um caixa lento. A constatação de que o caixa é mais lento do que o normal se transformou em um julgamento injusto, tanto para o caixa quanto para o mercado. Porque a partir daí não tem mais a ver com o caixa, ou com a caixa, a operadora do caixa. E sim com a nossa falta de paciência, com a nossa falta de empatia, com a situação daquela pessoa que está prestando um serviço de acordo com as possibilidades dela. E o pior, irmãos e irmãs, o pior é que nós estamos tão mergulhados no espírito de julgamento que isso prejudica as nossas palavras. O personagem que mais sofreu com esse tipo de situação foi Jó. O livro de Jó, não sei se você já leu, não vou fazer uma enquete aqui não, mas não sei se você já leu, se você não leu, leia. E aí com o spoiler que eu vou dar aqui para você, acho que você vai entender melhor o livro de Jó. O livro de Jó é basicamente um livro de diálogos. É uma novela, irmãos. Um livro de diálogos entre Jó e os seus amigos. Ele começa com uma narrativa de desgraça. Depois vem os diálogos entre Jó e seus amigos. E termina com a narrativa de restauração que Deus fez na vida de Jó. O livro de Jó é isso. Não precisa de mais nada. O início, Jó lá bonitinho, com a sua riqueza, o diabo dá aquela cutucada em Deus, ó. Não, perdão, Deus fala para o diabo, tá vendo Jó? Esse cara aí, ó. O que o diabo faz? Deixa eu tocar na riqueza dele para você ver se ele continua fiel. Essa é a primeira parte. Aí acontecem os problemas. Depois dos problemas vem os diálogos. Vários diálogos. É assim que a história se desenvolve. Aí finaliza com o diálogo entre Jó e Deus. Onde Jó termina dizendo, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Coisa linda o livro de Jó. Se você parar a fim de ler o livro de Jó, na perspectiva da mensagem de hoje, você vai perceber que os amigos de Jó, ao tentar consolá-lo, na verdade só o julgam e o acusam de pecado. Grandes amigos Jó tinha, viu? Meu Deus, ao tentar consolar Jó, os amigos de Jó só julgam ele e só acusam ele de pecado. Veja, irmãos, os amigos de Jó tentaram levar a ele palavra de cura. Porém, só conseguiram transmitir para ele o quê? Palavras de julgamento. Por que isso aconteceu com eles e por que isso acontece com a gente? Porque eles não falaram com Jó sob a perspectiva de Jó. Mas eles falaram com Jó sob a perspectiva deles. Eles não olharam para o problema de Jó sob as lentes de Jó, mas sob as lentes deles. Não houve ali empatia.
Irmãos, quando as pessoas estão sofrendo, elas precisam primeiro de consolo e depois de repreensão. Sabe por que a gente azeda muitos relacionamentos? Ao longo da nossa história? Ao longo da nossa história. Sabe por que a gente azeda muitos relacionamentos? Porque ao invés de levar consolo, ao invés de dar o ombro para o outro chorar, a gente fala assim, viu, avisei. É isso que a gente faz. Ao invés de você chegar para o outro e falar, vem cá, vamos conversar. Conta para mim o que está acontecendo. E aí você começa a olhar para a dor do outro sob a perspectiva dele. Você chega lá e fala, viu? Eu avisei. Eu avisei você. A gente julga. Meu irmão, quer ver as suas palavras se transformando em fonte de cura e de vida? Então não julgue o próximo. Não julgue o próximo. Tenha empatia. Deixe ele chorar no seu ombro. E fale palavras de cura e não de julgamento. Como diz Provérbios 12, 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada. Mas as palavras do sábio podem curar. E por último, faça das palavras fonte de vida na sua própria vida. Você entendeu? Faça das palavras fonte de vida na sua própria vida. Como? Profetizando bênção sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Profetizando bênção sobre a sua vida. Abençoe a sua família. Você não é casado e quer casar? Às vezes a pessoa não quer, né? Você não é casado e quer casar? Abençoe seu futuro cônjuge. Quem sabe, seus futuros filhos. São hipóteses, tá, irmãos? Só para a gente pensar. Tá? Não estou falando de um caso específico. Só estou lançando hipóteses para a gente pensar. Se você é casado, como tem vários irmãos aqui, abençoe seu cônjuge. Abençoe seus filhos. Ou abençoe seus futuros filhos. Ouviu essa parte? Abençoe seus netos. E assim por diante em relação à sua família. Seja a família que você tem, no formato que ela está hoje. Abençoe o seu lar. As pessoas que cercam você e amam você, e você as ama, independente de quem elas sejam, qual é o formato da sua família, abençoe a sua família. Profetize bênção sobre a sua casa. Sobre o seu pai, sobre a sua mãe, se eles ainda estão aí. Faça isso. Abençoe o seu trabalho. Abençoe o seu salário. Abençoe seu patrão. Ah, pastor, eu não tenho patrão. Abençoe seu empreendimento. Não pense, meu irmão e minha irmã, que murmurando você vai prosperar. Viu? Não pense que murmurando você vai prosperar. Abençoe os seus projetos de vida. Profetize bênção sobre aquilo que você quer ver acontecendo de bom na sua vida. Às vezes eu tenho que conversar com pessoas que estão enfrentando lutas. E eu vejo que
uma das causas de suas lutas e da dificuldade de prosperar é justamente a mania de murmurar em tudo. E a mania de olhar para tudo com pessimismo, com fatalismo, com vitimismo. A pessoa está numa situação ruim, difícil, lastimável. Mas ao invés dela profetizar a bênção, ela se lamenta o tempo todo, ela murmura o tempo todo, ela se vitimiza o tempo todo. É preciso lançar palavras de vida na sua própria vida, meu irmão, minha irmã. Para pensar onde e como você quer estar daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Daqui 10 anos, eu estarei com 58. E você? Daqui 10 anos eu estarei me aposentando do ministério, sabia? Teoricamente, tá? Teoricamente. Não sou obrigado. E você, daqui 10 anos? Que idade você vai ter? Você já parou para pensar? Como é que você vai estar? Onde você vai estar? 10 anos. Quem está com 60 vai estar com 70. Quem está com 70 vai estar com 80. Olha, você já planejou isso? Eu pego no pé de um pessoalzinho aí na faixa de 70, eu pego no pé e falo, você já parou para pensar que daqui tantos anos você vai estar com mais de 80? Você já se planejou para fazer 80? Você já se vê lá? Como é que você vai fazer quando você tiver essa idade? Se Deus te der a graça de chegar lá. Eu peço a Deus que me dê a graça de viver como viveu meu avô materno. Foi até 92, 93, se eu não estiver enganado. Puxa vida, é uma vida boa, né? 90 e tantos anos. Se viver com saúde, nossa, isso é ótimo. É o que eu peço a Deus. Você tem planos para os próximos 10 anos da sua vida? Irmãos, eu estou falando sério, eu não estou brincando. Você tem planos para os próximos 10 anos da sua vida? Porque se você não tem, comece a fazer. Comece a se olhar daqui 10 anos. E comece a planejar e colocar esses planos diante de Deus. Porque serão as suas palavras, abençoando a sua própria vida e dizendo para Deus, Deus, me abençoa nessa jornada até 10 anos. E enquanto você vai caminhando para os 10, você vai projetando mais 10, sabe? E se você já tem os seus planos, eu já tenho os meus. Comece a profetizar bênção sobre esses planos. Se você já traçou a sua trajetória, comece a profetizar bênção sobre essa trajetória, a fim de que no decorrer da jornada, essa trajetória, esses planos, esses sonhos, sejam alinhados com os planos de Deus. Porque tem coisa que vai ter que ser deixada de lado, porque não vai concordar com aquilo que Deus quer. E tem outras coisas que vão ter que ser trazidas para os seus planos, porque vai combinar melhor com aquilo que Deus quer, e você vai ser feliz. Até o dia em que a gente for chamado para a glória. Mas nesta caminhada, meu irmão, você vai lançando bênção sobre a tua vida, sobre os teus planos, colocando eles diante de Deus. Veja, eu não quero que você entenda esse tópico da palavra como
palavra positiva, confissão positiva. Eu não sou adepto disso. Que parece que eu estou falando para você fazer confissão positiva. Eu não sou adepto disso, nunca fui, não vejo sentido nenhum nisso. E não estou convidando você a ser adepto de confissão positiva. Porque eu não acredito que somente pelo fato de pensarmos positivo e falarmos positivamente que as coisas vão acontecer conosco. Eu creio no poder de Deus, que ouve a oração, que ouve as minhas palavras de bênção e faz as coisas acontecerem de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. É nisso que eu creio. Mas por outro lado, irmãos, eu creio no poder do negativismo. Eu não creio na confissão positiva, mas eu creio no poder do negativismo. Porque esse poder está aqui dentro, está dentro da cabeça da gente. É a pessoa colocando ela para baixo. É a própria pessoa jogando ela para baixo. E quando uma pessoa joga a si mesma para baixo, a fé dessa pessoa definha, esmorece. Por isso, meu irmão, minha irmã, não seja um negativista. Não seja um negativista. Não seja um pessimista. Um vitimista. Sabe o que é um vitimista? É aquele que se sente a vítima do mundo. Porque nada dá certo comigo. Há quanto tempo que você está na presença de Deus e nada deu certo para você? Você tem certeza? Você tem certeza? Eu acho que você não enxergou direito a tua vida. Porque eu tenho certeza que aconteceu muita coisa boa na sua vida. Só que por causa do teu vitimismo, do teu negativismo, você nunca conseguiu enxergar. E você está querendo fazer Deus um devedor. Um devedor. Então, meu irmão, tira isso. Tira o negativismo da sua vida. E seja alguém que profetiza a bênção sobre a sua vida, bênção sobre as suas coisas, bênção sobre o seu trabalho, bênção sobre a sua família e bênção na vida dos outros. Na vida dos outros. Faça das palavras uma fonte de vida e cura para você mesmo e para os outros. E não se esqueça, quero fechar por aqui, não se esqueça de falar a verdade em amor, tá? Não se esqueça de falar a verdade em amor. E falar palavras de cura e não de julgamento. Porque quando a gente fizer isso, cada um de nós vai colher frutos dessa atitude. A gente vai levar vida para o outro e vai trazer vida para a gente. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé para a gente orar? Fazendo propaganda, se você está com problema de garganta e precisa pregar um sermão de meia hora, está aqui o remédio, farmácia do Tiago. Daqui a pouco o YouTube derruba o nosso sinal. Vamos orar então, irmãos. Se você precisa de uma bênção, de um cuidado especial de Deus na sua vida, você que já tem vindo nas terças-feiras buscando algo de Deus, uma bênção para você, uma vitória em alguma área que você tem precisado, ou algo que tem acontecido nos últimos tempos, que você quer ver Deus agindo ali, ou alguma pessoa que você tem trazido na presença de Deus para ser abençoada também. Nós vamos orar por tudo isso. Aqueles que têm acompanhado o nosso culto também pelo canal do YouTube, vamos colocar cada um na presença de Deus, porque Deus tem grandes coisas para nós. Pai Santo, eu coloco diante de Ti a vida dos irmãos que estão aqui, a vida dos irmãos que acompanham o nosso culto online.
E clamo, Senhor, para que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu poder, a Tua cura, o Teu milagre, a Tua vida, alcance cada um deles, ó Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe o que cada um tem passado, a luta que cada um tem vivido. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que cada um veio buscar de Ti, cada problema, cada situação que cada um está apresentando diante do Senhor. Nós cremos, ó Pai, e temos confessado aqui a cada terça-feira que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, vem com o Teu milagre sobre cada filho, cada filha do Senhor, e que aquilo que tem emperrado a vida dos Teus filhos possa cair por terra em nome de Jesus, as lutas sejam vencidas, os atrapalhos sejam tirados de diante dos Teus filhos e filhas, ó Pai, que haja vitória, que haja milagre, que haja cura, que haja libertação, Senhor, e que aquilo que eles vieram buscar possam receber do Senhor. Eu oro por cura física também, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Deus, hoje estão aqui enfermos, ó Pai, alcança com o Teu poder de cura aqueles irmãos da nossa igreja que estão enfrentando um tempo de enfermidade, ó Pai. Eu quero clamar a Ti, vai de encontro a essa vida agora com um bálsamo de cura, de renovo, e vai sarando, ó Pai, vai sarando qualquer situação de enfermidade, qualquer situação de dor, ó Pai. E que ali a Tua vida penetre nos ossos, na pele, no sangue, nas dores, em nome de Jesus. Despede-nos agora no Teu cuidado, na Tua bênção, Pai. Dá-nos uma semana vitoriosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Ótima semana para todos. Vá para casa na paz do Senhor.